Meus pais me expulsaram aos 17 por ser difícil demais, agora precisam do meu dinheiro. Cara, eu nem sei por onde começar essa história. Aconteceu uma coisa ontem que me deixou com um nó no estômago que não passa. Minha mãe apareceu aqui em casa depois de 5 anos sem falar comigo direito, chorando e pedindo ajuda financeira. A mesma mulher que me botou para fora de casa quando eu tinha 17 anos porque eu era rebelde demais e dava muito trabalho. Vou contar tudo desde o começo porque vocês precisam entender o contexto. Quando eu era adolescente, eu realmente era meio cabeça dura. Não vou mentir. Eu questionava tudo em casa, não gostava das regras absurdas que meus pais inventavam, e sempre batia de frente quando eles falavam alguma coisa que eu achava injusta. Tipo, eles queriam que eu chegasse em casa às 9 da noite, sendo que todos os meus amigos podiam ficar na rua até mais tarde. O problema é que meus pais nunca souberam lidar com um filho que pensava com a própria cabeça. Eles eram daqueles pais que achavam que a autoridade se impõe no grito e na pressão. Qualquer coisa que eu falasse que não fosse sim, pai ou sim, mãe, virava uma guerra mundial dentro de casa. Eu lembro que uma vez eu questionei porque eu não podia sair com meus amigos no sábado à noite, e meu pai ficou uma semana inteira sem falar comigo. A gota d'água foi quando eu reprovei no segundo ano do ensino médio. Eu estava passando por uma fase difícil, tinha perdido minha avó que era a única pessoa que me entendia na família e minhas notas despencaram. Em vez de tentar entender o que estava acontecendo comigo, meus pais decidiram que eu era um caso perdido e que estava influenciando mal meu irmão mais novo. Eu lembro como se fosse ontem. Era uma sexta-feira de manhã, eu estava me arrumando para ir para a escola quando minha mãe entrou no meu quarto com 2 malas prontas. Ela falou que eu tinha até o fim do dia para arrumar minhas coisas e sair de casa. Que eles não iam mais desperdiçar dinheiro e energia comigo. Que eu podia ir morar com quem quisesse, mas que ali eu não ficava mais. Cara, eu fiquei em choque. Tipo, eu sabia que a relação estava tensa, mas nunca imaginei que eles fariam isso comigo. Eu era menor de idade, estava terminando o ensino médio, e eles simplesmente me jogaram na rua como se eu fosse um cachorro vira-lata. Tentei argumentar, implorar, prometi que ia mudar, mas eles já tinham tomado a decisão. Acabei indo morar com meu tio, irmão do meu pai, que sempre foi mais de boa comigo. Ele me acolheu de braços abertos e me ajudou a terminar os estudos. Foi uma fase bem difícil da minha vida. Eu me sentia rejeitado, abandonado e tinha uma raiva misturada com tristeza que não passava. Meus pais não ligavam para saber como eu estava, não mandavam nem R$ 1 para ajudar com as despesas. O pior é que eles proibiram meu irmão mais novo de falar comigo. Ele tinha 15 anos na época e ficou sem entender direito o que estava acontecendo. Sempre que eu tentava ligar em casa, eles desligavam na minha cara. Quando eu passava na rua e via meu irmão, ele meio que me cumprimentava escondido porque sabia que os pais não gostavam. Mas sabe o que mais me doeu? Descobrir que minha mãe ficava falando para os vizinhos e parentes que eu era um drogado e marginal. Que ela tinha feito o certo em me expulsar porque eu ia acabar na cadeia ou morto. Isso chegou ao meu ouvido através de uma prima que ficou indignada com as mentiras que ela espalhava. Enfim, eu terminei o ensino médio morando com meu tio e consegui passar no vestibular para administração numa universidade federal. Não foi fácil, trabalhei meio período numa loja de roupas para ajudar nas despesas e estudava à noite. Meu tio me ajudou muito, mas eu sempre fiz questão de contribuir com o que podia. Durante a faculdade, eu praticamente não tive contato com meus pais. Eles não apareceram na minha formatura, não perguntavam como eu estava, nada. Era como se eu tivesse morrido para eles. Meu irmão, que já estava maior de idade, começou a falar comigo escondido pelo WhatsApp, mas sempre com medo de que os pais descobrissem. Quando eu me formei, consegui um emprego numa empresa de logística. Comecei como assistente, mas sempre fui muito dedicado e focado. Subia de cargo a cada ano, fazia cursos, me especializava. Hoje, 5 anos depois, eu sou gerente regional e ganho bem mais do que meus pais jamais ganharam. Comprei minha própria casa, um carro novo e construí uma vida estável. Conheci minha namorada na faculdade, nos formamos juntos e hoje moramos juntos. Ela é enfermeira e também tem uma carreira sólida. A gente se dá super bem e estamos até pensando em casar no ano que vem. Meu irmão, que sempre foi mais próximo de mim, acabou seguindo um caminho parecido com o meu. Ele também se formou, arrumou um emprego bom e hoje a gente tem uma relação muito boa.
Ele me conta que nossos pais sempre ficaram meio ressentidos por ele ter dado certo na vida, como se isso fosse uma prova de que eles erraram comigo. Pois bem, aí que vem a parte mais surreal da história. Minha mãe ligou para mim na semana passada. Primeira vez em quase 2 anos que ela fazia isso. Disse que precisava conversar comigo urgentemente, que era sobre uma situação familiar delicada. Eu fiquei curioso e meio preocupado, pensei que alguém tivesse morrido ou algo assim. Ela pediu para vir aqui em casa e eu aceitei. Minha namorada ficou meio desconfiada, mas eu disse que pelo menos queria ouvir o que ela tinha para falar. Quando ela chegou, eu mal a reconheci. Estava bem mais magra, com cara de cansada, e parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5. Ela começou a conversa pedindo desculpas pelo que aconteceu no passado. Disse que eles erraram, que foram muito duros comigo e que sempre sentiram falta de mim. Que viam como eu e meu irmão prosperamos na vida e ficavam orgulhosos, mas tinham vergonha de admitir que estavam errados. Eu fiquei ouvindo meio sem acreditar no que estava escutando. Depois de tudo que eles fizeram, depois de me tratarem como lixo, agora vinham pedir desculpas. Mas aí ela soltou a bomba. Meu pai perdeu o emprego há 6 meses e está com depressão. Eles atrasaram várias prestações da casa, estão devendo no cartão de crédito e o banco já ameaçou tomar a casa. Ela disse que procurou todo mundo da família pedindo ajuda, mas ninguém tem condições de emprestar a quantia que eles precisam. Que pensaram em mim porque sabiam que eu estava bem de vida e que eu era o único que podia salvar a família. Que se eu não ajudasse, eles iam perder a casa onde moraram a vida toda. Cara, eu fiquei sem palavras. A audácia dessa mulher era impressionante. Ela me expulsou de casa aos 17 anos, me chamou de marginal para todo mundo, cortou contato comigo por anos, e agora vinha com esse papo de salvar a família. Eu perguntei onde estava essa preocupação com a família quando me jogaram na rua. Ela começou a chorar e disse que sabiam que tinham errado, mas que agora precisavam da minha ajuda. Que eram meus pais e que eu não podia deixar eles na rua. Que meu irmão não ganhava o suficiente para ajudar com tudo e que eu era a única esperança deles. Eu disse que precisava pensar e ela foi embora. Passei a noite toda conversando com minha namorada sobre isso. Ela disse que a decisão era minha, mas que eu tinha que pensar bem se queria realmente ajudar pessoas que me trataram tão mal. Que dinheiro emprestado entre famílias geralmente dá problema e que eu podia acabar me arrependendo. Liguei para o meu irmão para conversar sobre a situação. Ele disse que realmente a situação em casa estava complicada. Que meu pai estava muito deprimido, quase não saía do quarto e que minha mãe estava desesperada. Que ela já tinha procurado emprego, mas na idade dela estava difícil conseguir alguma coisa. Mas aí ele me contou algo que me deixou ainda mais revoltado. Aparentemente, meus pais sempre falaram mal de mim para os vizinhos e parentes. Mesmo depois que eu me formei e consegui um emprego bom, eles continuavam espalhando que eu era problemático e que tinham feito certo em me expulsar. Só mudaram o discurso quando começaram a passar dificuldades financeiras. Meu irmão disse que quando minha mãe foi pedir dinheiro emprestado para os parentes, várias pessoas lembraram de como ela falava mal de mim. Que alguns até perguntaram por que ela não pedia ajuda para o filho problemático que ela tanto criticava. Foi aí que ela percebeu que tinha que mudar a versão da história. Cara, isso me deixou com uma raiva que vocês não têm ideia. Eles não só me expulsaram de casa e cortaram contato comigo, como ainda ficaram anos falando mal de mim pelas costas. E agora vinham fazer papel de pais arrependidos porque precisavam do meu dinheiro. Que tipo de pessoa faz isso? Eu pensei muito e decidi que não ia ajudar. Não pelos problemas financeiros deles, mas pela forma como me trataram todos esses anos. Liguei para minha mãe e disse que não ia emprestar dinheiro. Que ela podia procurar financiamento no banco, vender alguma coisa ou pedir ajuda para o governo, mas que comigo não contasse. Ela ficou desesperada. Começou a gritar no telefone, dizendo que eu era vingativo, que não tinha coração, que ela era minha mãe e que eu não podia abandonar ela. Que eu ia ser responsável se eles perdessem a casa. Eu disse que a responsabilidade era deles, que eu não tinha pedido para nascer e que eles fizeram a escolha de me expulsar. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela. Minha namorada disse que eu fiz certo, que não devia nada para eles depois de tudo que fizeram. Meu irmão ficou meio dividido, mas disse que entendia minha decisão. Que ele ia tentar ajudar no que pudesse, mas que não podia me cobrar nada. Mas a coisa não parou por aí.
Minha mãe começou a ligar para os meus parentes contando que eu estava sendo cruel e desumano. Que tinha dinheiro, mas não queria ajudar os próprios pais. Alguns tios e primos começaram a me mandar mensagem dizendo que eu estava errado, que família era família, e que eu devia pelo menos emprestar parte do dinheiro. Eu fiquei puto com essa manipulação. Resolvi contar para todo mundo a versão real da história. Mandei mensagem no grupo da família contando tudo o que aconteceu. Como eles me expulsaram aos 17 anos, como me trataram, como espalharam mentiras sobre mim e como só apareceram na minha vida quando precisaram de dinheiro. A reação foi dividida. Alguns parentes ficaram chocados porque não sabiam da história toda. Outros disseram que, independente do que aconteceu, eu devia ajudar porque eram meus pais. Teve até uma tia que disse que eu estava sendo rancoroso e que devia perdoar. Mas teve algo que me surpreendeu. Meu tio, aquele que me acolheu quando eu fui expulsado, mandou uma mensagem no grupo defendendo minha decisão. Ele disse que acompanhou de perto o sofrimento que eu passei, que meus pais nunca demonstraram arrependimento genuíno e que eu não devia nada para eles. Que se eles quisessem ajuda, deviam ter pensado nisso antes de me tratar mal. Isso me deu força para manter minha decisão. Mas o drama continuou. Minha mãe apareceu no meu trabalho na semana passada. Imagina o constrangimento. Ela chegou na recepção da empresa chorando, pedindo para falar comigo. Tive que descer e conversar com ela na porta porque estava fazendo escândalo. Ela disse que meu pai estava pensando em fazer uma besteira por causa da situação financeira. Que ele estava muito deprimido e tinha falado algumas coisas preocupantes. Que se acontecesse alguma coisa com ele, a culpa seria minha. Cara, usar chantagem emocional dessa forma é de uma baixeza impressionante. Eu disse que se ela estava realmente preocupada com a saúde mental do meu pai, ela devia procurar ajuda profissional. Que existem psicólogos, assistentes sociais e outros recursos disponíveis. Que eu não ia ser manipulado por esse tipo de chantagem. Pedi para ela não aparecer mais no meu trabalho e fui embora. Minha namorada ficou preocupada com essa história toda. Ela disse que estava com medo de que meus pais fizessem alguma coisa mais extrema, como aparecer na nossa casa ou continuar me perseguindo. Chegamos a conversar sobre a possibilidade de pedir uma medida protetiva se a situação piorasse. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo isso. Meu irmão me ligou ontem de manhã muito nervoso. Ele disse que descobriu uma coisa que ia me deixar furioso. Que meus pais não estavam sendo completamente honestos sobre a situação financeira deles. Ele contou que estava ajudando minha mãe a organizar os papéis para tentar renegociar as dívidas com o banco. Foi quando ele viu que meus pais tinham feito vários empréstimos nos últimos 2 anos, não só para pagar as contas de casa, mas para bancar o estilo de vida que sempre tiveram. Eles compraram uma TV nova, reformaram a cozinha, fizeram uma viagem para o Nordeste, tudo no cartão de crédito. Ou seja, eles não estavam passando necessidade. Eles tinham se endividado por opção para manter um padrão de vida que não podiam pagar. E agora queriam que eu pagasse a conta dos excessos deles. Isso me deixou ainda mais revoltado. Meu irmão disse que quando confrontou minha mãe sobre isso, ela ficou sem graça e admitiu que realmente tinham exagerado nos gastos. Mas que agora não adiantava chorar sobre o leite derramado, que precisavam de ajuda mesmo assim. Que eu podia pelo menos emprestar dinheiro para eles não perderem a casa e que depois eles devolviam. Eu disse para o meu irmão que isso só confirmava que eu tinha tomado a decisão certa. Que se eles estivessem realmente em dificuldades por causa de algo fora do controle deles, eu até poderia considerar ajudar. Mas eles se endividaram por irresponsabilidade e queriam que eu pagasse a conta. Nem pensar. Mas a história não acabou aí. Ontem à noite, minha mãe apareceu aqui em casa de novo. Dessa vez ela trouxe meu pai junto. Ele estava com uma cara péssima, realmente parecia deprimido. Eles pediram para conversar comigo e eu aceitei porque queria ouvir o que meu pai tinha para falar. Ele começou pedindo desculpas pelo que fizeram comigo. Disse que sempre foi muito orgulhoso para admitir que tinha errado, mas que agora reconhecia que trataram mal demais comigo. Que eu era um bom filho e que eles não souberam lidar com um adolescente questionador. Que se pudessem voltar no tempo, fariam tudo diferente. Eu admito que fiquei meio emocionado ouvindo isso. Eram palavras que eu sempre quis ouvir do meu pai. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eles só estavam falando isso porque precisavam do meu dinheiro.
Se não fosse pela situação financeira, eles nunca teriam vindo pedir desculpas. Meu pai disse que entendia se eu não quisesse ajudar, que eles mereciam isso pelo que fizeram comigo. Mas que ele estava pedindo não como pai, mas como uma pessoa que estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Que se eu pudesse pelo menos emprestar parte do dinheiro, eles iam encontrar uma forma de pagar o resto. Cara, foi uma conversa difícil. Eu via que meu pai estava realmente abalado. Não era só encenação, ele estava genuinamente em sofrimento. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia esquecer tudo que eles fizeram comigo. Como me senti abandonado, rejeitado, como tive que me virar sozinho sendo menor de idade. Minha namorada estava na sala junto, ouvindo tudo. Depois que eles foram embora, ela disse que a decisão era minha, mas que eu devia pensar bem. Que às vezes perdoar não é pelos outros, mas por nós mesmos. Que carregar rancor a vida toda também não fazia bem. Eu passei a noite toda pensando nisso. Será que eu estava sendo muito duro? Será que não devia pelo menos tentar ajudar, mesmo depois de tudo que aconteceu? Ou será que eles só estavam me manipulando de novo e eu ia acabar me arrependendo? Decidi ligar para o meu tio, aquele que me acolheu para pedir conselho. Ele me disse algo que me fez pensar. Que perdoar não significava esquecer, e que eu podia escolher perdoar meus pais pelos meus próprios motivos, não pelos deles. Que se eu decidisse ajudar, que fosse por mim mesmo, não por pressão ou chantagem. Ele disse que conhecia meus pais há muitos anos, e que eles realmente tinham mudado depois que viram como eu e meu irmão conseguimos construir nossas vidas. Que eles perceberam que erraram, mesmo que tivesse demorado muito para admitir. Que às vezes as pessoas precisam perder alguma coisa para valorizar o que tinham. Pensei muito sobre isso. Será que eu podia dar uma segunda chance para eles? Não pela situação financeira, mas pela possibilidade de reconstruir nossa relação. Será que valia a pena tentar, mesmo correndo o risco de me decepcionar de novo? Decidi que ia ajudar, mas com condições. Liguei para minha mãe e disse que ia emprestar metade do dinheiro que eles precisavam. Que eles tinham que arrumar o resto vendendo alguma coisa ou pegando empréstimo no banco. Que ia ser um empréstimo mesmo, com contrato assinado e prazo para pagar. Mas a principal condição era que a gente ia tentar reconstruir nossa relação. Que eles tinham que parar de falar mal de mim para os outros, que tinham que me tratar com respeito, e que se eles voltassem com as atitudes do passado, eu ia cobrar o dinheiro na justiça e cortar contato definitivamente. Minha mãe ficou aliviada e agradeceu muito. Disse que eles iam fazer de tudo para pagar o dinheiro de volta e que nossa relação ia ser diferente a partir de agora. Que eles tinham aprendido a lição e que valorizam ter os 2 filhos bem-sucedidos. Ainda não sei se fiz a escolha certa. Parte de mim acha que estou sendo trouxa, que eles só vão voltar às antigas quando a situação financeira se estabilizar. Mas outra parte de mim espera que dessa vez seja diferente. Que a gente consiga ter uma relação normal de família, mesmo depois de tudo que aconteceu. Minha namorada disse que me apoia independente da decisão que eu tomar. Que ela vai ficar de olho para ver se meus pais vão realmente mudar, e que se eles voltarem a me tratar mal, ela vai ser a primeira a falar que eu devia cortar contato de vez. Meu irmão ficou feliz com minha decisão. Disse que também vai ajudar com uma parte do dinheiro, e que espera que a gente consiga ser uma família normal pela primeira vez. Que ele sempre sonhou em ter almoços de domingo todos juntos, sem brigas e sem tensão. Ontem eu fui no banco e fiz a transferência. Meus pais vieram aqui em casa assinar o contrato de empréstimo. Meu pai me abraçou chorando e disse que ia fazer de tudo para merecer minha ajuda. Que ele sabia que não merecia, mas que ia passar o resto da vida tentando compensar o que fizeram comigo. Sinceramente, eu não sei o que esperar daqui para frente. Talvez eles realmente tenham mudado, talvez não. Talvez eu tenha feito a coisa certa, talvez eu vá me arrepender. Mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu dei uma chance para eles provarem que podem ser diferentes. Se der certo, ótimo. A gente vai ter uma família de verdade pela primeira vez. Se der errado, pelo menos eu vou saber que tentei e vou poder seguir minha vida sem peso na consciência. E se eles voltarem às antigas, dessa vez eu não vou ter dúvida. Vou cortar contato definitivamente e nunca mais vou olhar para trás. Por enquanto, estou esperando para ver. Mas uma coisa eu garanto, dessa vez, se eles me desrespeitarem ou tentarem me manipular de novo, não vai ter segunda chance. Eu aprendi a me valorizar e não vou aceitar ser tratado mal por ninguém, nem mesmo pelos meus pais. Enfim, é isso.
Ainda não sei se tomei a decisão certa, mas pelo menos agora posso dormir tranquilo, sabendo que tentei fazer o que achava certo. Vamos ver no que vai dar essa história toda. Se vocês fossem eu, teriam feito a mesma coisa.